Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um podcast do Estadão Blue Studio com patrocínio da Interpharma. Eu sou a Bárbara Guerra e hoje nós vamos discutir um tema muito importante para o setor da saúde: o acesso à inovação, um dos pilares que garante que os pacientes possam receber os melhores tratamentos disponíveis. A inovação na medicina é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e ampliar as opções de tratamentos. Mas muitas vezes os pacientes encontram obstáculos para ter acesso a essas informações. O estudo da IQVIA e Fipharma traz à tona importantes dados sobre esses desafios. Entre 2014 e 2023, 365 moléculas foram aprovadas pela FDA ou EMA, das quais apenas 222 moléculas têm aprovação em pelo menos um país da América Latina. No Brasil, 23% dos medicamentos, ou seja, 41 moléculas, de 5 áreas terapêuticas possuem apenas disponibilidade privada. No caso de oncologia, por exemplo, 53%, o que representa 36 moléculas, tem disponibilidade privada. 38%, 26 moléculas, com disponibilidade parcial. E apenas 4%, ou seja, 3 moléculas, com disponibilidade total no sistema público. Os dados revelam o quão urgente é promover o acesso rápido e equitativo às novas terapias, especialmente aquelas que têm o potencial de salvar vidas ou transformar a qualidade de vida dos pacientes. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, recebemos hoje aqui o presidente executivo da Interpharma, Dr. Renato Porto. Doutor, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Bárbara. Prazer. Prazer é nosso, obrigada por ter aceitado esse convite. Doutor, o estudo da IQVIA revela que o acesso à inovação da saúde é uma preocupação crescente, né? Tanto para a indústria quanto para os pacientes. Quais são as principais barreiras, na verdade, apontadas pelo estudo para garantir que os pacientes tenham acesso rápido aos tratamentos mais inovadores? Bom, Bárbara, mais uma vez um prazer estar conversando com vocês. Eu acho que antes da gente pensar nos grandes desafios, a gente precisa claramente diferenciar acesso do que é ter, por exemplo, o medicamento registrado no Brasil. Então, é muito comum a gente falar em acesso e a gente não se aprofundar nesse tema e não discutir, de fato, quais são as etapas até um medicamento. Então, nós estamos falando de um processo de registro de medicamento na Anvisa, depois um processo de precificação, depois um processo de incorporação. O Brasil tem hoje um grande desafio nesse processo de incorporação. Ou seja, a Anvisa ela registra adequadamente, ela registra comprovando para a sociedade que há eficácia, segurança e qualidade desses produtos. E após essa etapa, que de fato é a etapa que define quais são os medicamentos que vão estar à disposição da população, nós temos uma série de desafios. Então, os dados que você apresentou mostram que o Brasil está deficitário nesse processo. Então, temos sim uma grande oportunidade de, enfrentando de uma maneira colaborativa, juntando os diversos elos dessa cadeia, dizer quais são as nossas oportunidades. E aqui nós temos algumas. A própria valorização do processo de incorporação. O que é a incorporação? É o momento onde um órgão no Brasil, a Conitec, define se esse medicamento vai estar à disposição da sociedade e no sistema público. Ele dar um parecer para que, de fato, o Ministério da Saúde, a ministra da Saúde, decida se vai comprar esse produto. Bom, esse processo ele pode ser melhor executado. E talvez esse seja o grande ganho para esse sistema de acesso. Quanto maior for a capacidade da Conitec entender os benefícios de um medicamento para a população, provavelmente a gente terá uma melhor atenção farmacêutica. A gente terá os medicamentos chegando de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Então, imagine que um medicamento ele não nasce aleatoriamente, ele não é desenvolvido aleatoriamente, ele é desenvolvido porque existe um paciente, existe alguém precisando deste medicamento. Então, é preciso que a gente diga também que esse medicamento ele só vai cumprir o seu objetivo total na medida em que ele chegue às pessoas, para que ele mude, de fato, os hábitos e que mude, traga bem-estar, traga cura, muitas vezes. Então, nós estamos falando de medicamentos hoje que podem curar as doenças. Então, a responsabilidade compartilhada entre a Interpharma e diversos outros atores dessa cadeia vamos fazer com que esse processo seja aprimorado, seja adequadamente desenvolvido
para que a gente não tenha pacientes demorando tanto tempo para ter acesso a uma terapia. A gente está atrás da Colômbia, a gente está atrás do México em tratamento. Então, alguns medicamentos que já são indicados como primeira linha de tratamento, que é o primeiro tratamento, o momento onde um paciente descobre que tem aquela doença, e que eles não estão sendo incorporados. Depois disso, ainda tem uma outra etapa, que é a etapa de compra, de efetividade de colocar esse medicamento nas farmácias públicas ou privadas do Brasil. Então, também é preciso a gente dizer, e a gente viu hoje no Summit, terapias que estão demorando 2.000 dias, mesmo após a aprovação pela incorporação de um produto. Ou seja, mesmo o próprio órgão do Estado dizendo que esse produto está apto a ser consumido, a ser comprado pelo sistema público, ele demora bastante tempo para chegar. Então, como é que a gente faz isso acontecer melhor? Juntando as nossas forças para que a gente consiga aprimorar esse processo, dando não só mais velocidade, como também mais qualidade. Valorizar esse processo é a grande solução que a gente tem para esse sistema. E a gente, pegando até isso como gancho, a gente entende, né, que a indústria farmacêutica ela desempenha aí um papel fundamental na inovação e no desenvolvimento de novos tratamentos. Como que a Interpharma vê o papel da indústria na ampliação do acesso à inovação? E também, quais são as estratégias adotadas para garantir que novos medicamentos cheguem aos pacientes de forma acessível? Bom, eu acho que numa cadeia de saúde que é tão longa e com tantos atores, eu acho que a primeira responsabilidade da indústria farmacêutica é, de fato, fazer o desenvolvimento, ou seja, de fato, inovar, mudar radicalmente o curso das doenças, curar. Esse é o nosso maior objetivo. Do dia que uma doença é diagnosticada até o dia onde a gente vai dizer, não existe mais essa doença. Como a gente vê doenças sendo erradicadas, a vacina é um medicamento, a gente viveu muito claramente essa situação na pandemia do Covid. Então, essa é a grande responsabilidade da indústria. Depois disso, é a gente conseguir dar escala para esses produtos, atender a todas as pessoas do mundo. Não adianta também a gente ter um tratamento em algum lugar e não ter em outro. Ou seja, isso não faz o menor sentido. Então, desenvolver, dar escala e depois a gente fazer com que este produto chegue de uma maneira sustentável, de uma maneira adequada a todos que precisam. A gente sempre diz que medicamento tem que ser na hora certa, na dose certa, para a pessoa certa. E também tem que ser sustentável. Também tem que ser adequado para que o maior número de pessoas tenham acesso a essas terapias. Verdade. Bom, e nós sabemos aí que o preço de um medicamento, ele reflete o tempo e os recursos investidos em pesquisas, desenvolvimento, fabricação, além dos custos com a capacitação de centros de referência, hospitais, profissionais de saúde e uma lista que continua e não para por aqui, né? Quais estratégias podem ser adotadas para equilibrar a necessidade de retorno sobre investimento com a garantia de acesso amplo e justo aos pacientes, doutor? Bom, eu acho que a primeira estratégia é que a gente compreenda que levar esse medicamento, dar sustentabilidade para esse sistema, é uma responsabilidade de todos nós. A Interpharma assume essa responsabilidade, entende que isso é um grande desafio de toda a cadeia de saúde. Isso não é só para o medicamento, isso são para vários outros insumos da indústria de saúde. Então, fazer esse produto chegar adequadamente, primeiro passo é entender que nós precisamos fazer isso e depois fazer com que esse ciclo, Bárbara, nunca morra. Porque o mais difícil no processo é quando a gente pode não ter um tratamento. Ou seja, quanto mais tempo demora para uma doença ser tratada, maior é o custo. Quanto mais tempo a gente demora para curar as pessoas, pior será a vida das pessoas. Quanto mais tempo a gente demora para sanar um problema, menor esse país progride no PIB. Então, assim, fazer com que essas pessoas tenham adequado bem-estar não é um custo, é um investimento. E vários países já provam isso. Ou seja, não tratar um outro estudo que a gente tem, que é um estudo chamado WIFOR, é um estudo que diz o seguinte: não tratar adequadamente 7 doenças não trouxe para o Brasil, no PIB, 250 bilhões de dólares. E traz um atrito no sistema de saúde da ordem de 73 bilhões de dólares em 4 anos. O que significa isso? Significa que a estratégia para a gente fazer com que esse sistema seja sustentável não passa só por uma definição do preço de um produto. Passa muito mais por a gente entender o sistema como um todo. Desenvolver é caro? É caro. Nós estamos falando de 10 mil moléculas que são pesquisadas
para uma virar comercialmente viável. Nós estamos falando de um produto que a pesquisa e o desenvolvimento, segundo os dados da OCDE, pode sair de 43 milhões de dólares a 4 bilhões de dólares. O desenvolvimento de um produto. Então, isso é para dizer que esse sistema precisa ser retroalimentado. A título de comparação, a indústria farmacêutica investe a ordem de 30% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. A indústria da aviação civil investe 14%. Para você entender o grau de risco que é tentar produzir e desenvolver um medicamento. Então, é muito tempo. A gente viu no Covid, e a gente teve outro painel hoje dizendo isso. Ou seja, uma vacina demora 10 anos. No Covid, essa vacina foi desenvolvida em 326 dias. Sim. Então, isso é muito custoso para o sistema, mas, mais uma vez, isso não é o nosso papel, não é o nosso maior desafio. Nosso maior desafio é, de fato, fazer com que a população tenha acesso a todos esses medicamentos. E aí, quando a gente fala disso, doutor, não tem como a gente fugir da justiça, né? Não tem como a gente fugir da parte jurídica. Então, tem aí a judicialização da saúde, ela tem se tornado uma via recorrente. Para a Interpharma, como que a judicialização pode ser evitada? Bom, primeira fala a judicialização, ela não é o resultado esperado para nenhum processo. Imagine que ninguém quer recorrer à justiça. Então, a gente precisa pensar que tudo que a gente conversou antes, o processo de incorporação desse medicamento, de dar acesso, precisa ser aprimorado. A justiça ela é uma consequência de um processo primário que não foi adequadamente desenvolvido. Se tem um paciente recorrendo ao judiciário pedindo um tratamento, provavelmente é porque esse tratamento não foi adequadamente decidido pelo Estado para a sua incorporação. Então, o judiciário, ele não é o caminho adequado. Ele é, na verdade, usando uma comparação característica, ele é um remédio que a gente não deveria usar nunca. Então, a gente precisa ter um aprimoramento desse processo de incorporação. Perfeito. E existem modelos de colaboração entre a indústria e o setor público para ampliar o acesso à inovação? E aí eu aproveito já e emendo outra pergunta. Se existem modelos, quais são os exemplos de parceria bem-sucedidas que o senhor poderia citar aqui para a gente? Bom, eu acho que o primeiro grande exemplo é ter uma transparência nesse processo, ou seja, essa parceria onde os atores desse processo apresentam as suas informações, apresentam os seus dados, é fundamental. Ou seja, a Anvisa mudou completamente a sua capacidade regulatória em uma década. Por quê? Porque conseguiu desenvolver os seus processos regulatórios escutando todos os atores, tomando a melhor decisão técnico-científica nesse processo. Então, a primeira característica positiva desse processo é que todas as decisões que forem tomadas ou todas as bases que forem utilizadas para tomar dessa decisão sejam transparentes. Existem exemplos específicos em relação à melhoria desse ambiente? Existem. Então, você tem, por exemplo, modelos de precificação de produto, compartilhamento de risco, acordos de cap. A gente viu alguns exemplos sendo dados hoje no Summit. Então, são muitos. O que a gente precisa, de fato, na minha percepção, Bárbara, é que esse sistema aprimore o seu processo de governança de decisão, para que todas essas necessidades sejam solucionadas de uma maneira transparente, adequada. E o senhor acha, doutor, que deveria haver uma necessidade maior de educação para conscientização sobre esses benefícios nos tratamentos inovadores para os pacientes e para os profissionais de saúde também, né? E se o senhor acredita que sim, quais ações a Interpharma está promovendo nesse sentido? Bom, como eu já disse, a união de todos esses atores é importantíssima. Você citou um que é um ator extremamente importante. Se alguém está tomando um medicamento, vai utilizar um medicamento, este medicamento está prescrito. Então, envolver os profissionais de saúde nesse processo é extremamente importante. Ou seja, o medicamento ele não pode ser usado de maneira não prevista em bula. Como que a gente está fazendo isso no Brasil? A adequação dos protocolos clínicos, a adequação do processo de incorporação, como a gente já conversou, ou seja, trazer
profundidade técnica para essa tomada de decisão também é um grande desafio e um dos nossos grandes objetivos. Ou seja, não dá para a gente pensar que a gente vai tomar decisões tão complexas, decidir quem tem direito a um medicamento, quem não tem, como esse medicamento é incorporado, qual que é o tempo dessa incorporação, sem ter, de fato, todos esses atores falando adequadamente. Então, profissionais de saúde, agências reguladoras, sistema do executivo através do Ministério da Saúde, é importantíssimo que todos eles tenham a capacidade e a qualidade técnica para tomar essa decisão. E quais são as principais tendências para o futuro em inovação de saúde, doutor? Eu acho que a gente está vivendo no momento atual uma grande evolução, mais um ciclo geracional de medicamentos. Imagine, Bárbara, que algumas décadas atrás nós estávamos saindo do medicamento sintético para um medicamento biológico. Agora nós estamos saindo do medicamento biológico para uma terapia gênica, para os famosos medicamentos de terapias avançadas, medicamentos que são destinados especificamente para aquela pessoa, uma precisão muito grande. Nós talvez estejamos diante dos primeiros anos, Bárbara, de uma mudança geracional para que os medicamentos sejam feitos objetivando a cura, não mais a remediação de um problema. Isso já está sendo possível. Então, você já vê hoje terapias que praticamente não terão mais uma próxima dose, é o que a gente chama de terapias one shot, ou seja, você toma um medicamento na idade certa e talvez não tenha nenhum dano em relação. Então, as doenças, obviamente, também, o mundo do diagnóstico também está cada vez mais preciso, então nós estamos saindo agora de um diagnóstico talvez mais sintomático, talvez mais clínico, para um diagnóstico genético. E aí, o desafio também de construir esses medicamentos é um pouco do que a gente conversou hoje, ou seja, o desafio de construir um medicamento específico para uma pessoa, num grau de tecnologia extremamente alto, ou seja, manipular a célula daquela própria pessoa, devolvendo ela para o corpo com algum agente que de fato vai trazer a cura. Isso é muito, muito desafiador. Então, essa é a tendência. Eu acho que é a tendência de uma medicina cada vez mais precisa, de terapias também cada vez mais específicas e talvez a cura de muitas doenças. Nada como a gente ver a eficácia realmente funcionando, né, doutor? Sem dúvida. Bom, muito obrigada, doutor Renato, por compartilhar seus conhecimentos, seus insights aqui também sobre esse tema com a nossa audiência. Essas perguntas, elas abordam não apenas a situação atual de acesso à inovação no Brasil, mas também exploram as possibilidades futuras e as responsabilidades da indústria farmacêutica nesse processo. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Este episódio é uma produção do Estadão Blue Studio com patrocínio da Interfarma, uma entidade que representa empresas do setor farmacêutico no Brasil, especialmente aquelas que investem em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos inovadores. Eu sou a Bárbara Guerra e encontro vocês no próximo episódio. Obrigada.